Irmãos queridos, todos nós lembramos, eu acredito que a maioria de nós lembra porque o conheceu, viveu no seu tempo. Todos nós lembramos do Papa João Paulo II. E eu acho que a maioria de nós recorda que quando ele iniciou o seu serviço como sucessor de São Pedro, ele era um homem bastante forte. Há muitas fotos dele escalando, jogando, ele fazia esporte. Mas em 1981, no dia 13 de maio, aconteceu uma coisa bastante espantosa. Na Praça de São Pedro, enquanto o Papa passava no carro, no papamóvel, por meio do povo, um homem deu um tiro e por pouco o Papa não faleceu. João Paulo II dizia que uma mão havia feito o disparo, outra mão havia detido a bala. E ele falava assim da mão de Nossa Senhora, porque era dia 13 de maio. O Papa foi internado, esteve muito perto da morte. E a partir daquele momento, apesar de durante alguns anos ele ainda parecer forte, ele foi percebendo a sua fragilidade crescendo. Ele começou a perceber que já não era capaz de algumas coisas que antes conseguia. E se você lembra da história dele, se tornou a história de um sofrimento que crescia. E quando, numa época de Páscoa como essa, ele já estava perto da morte, ele sequer conseguia falar com as pessoas, ele aparecia muito alquebrado, um homem que tinha sido esmagado pelo sofrimento. Quando o Papa começou a perceber as suas limitações, quando ele começou a se sentir mais frágil, ele começou a ter que se encontrar com esse negócio chamado sofrimento, que a gente tenta de todas as maneiras evitar, a gente foge dele, mas ele vem ao nosso encontro, e ele sempre dá um jeito de nos encontrar, de uma maneira ou de outra, seja pela dor física, seja pela dor na alma, seja pela saudade de quem se vai, de um modo ou de outro, o sofrimento chega. E o Papa começou a ter que se deparar muitas vezes com o sofrimento de querer fazer mais e não poder. Sabe quando parece que a vida quebra as asas da gente e a gente não consegue mais? E então ele escreveu uma carta, que se você quiser ler, você encontra até na internet, uma carta chamada Salvifici Doloris, que traduzindo para o português significa a dor que salva, o sofrimento que salva. É claro que nessa carta ele fala em primeiro lugar do sofrimento de Jesus. O sofrimento que nos salva é o sofrimento dele. Hoje nós ouvimos o profeta Isaías dizendo para a gente: as chagas dele, os machucados dele sararam os nossos machucados. As dores que ele sentiu aliviaram as nossas dores. O vinagre que ele bebeu na cruz curou o amargor do nosso coração. E é a pura verdade. Quando a gente tira os olhos da dor da gente, porque quando a gente fica muito atento à dor da gente, a gente corre o risco de se perder nela. E quando a gente volta os olhos para a dor dele, de repente nas dores dele, no sofrimento dele, a gente encontra tanto amor, a gente encontra tanta entrega.
que a gente encontra nessa dor, nessa cruz, forças para a gente, alívio para a gente. Quando a gente vê Ele passando pela cruz, quando a gente vê Ele vencendo na cruz, dizendo: Pai, está consumado, eu fui até o fim, eu te disse o meu sim até o fim. É como se a gente entendesse, Ele conseguiu, Ele abriu as portas dessa prisão da cruz, dessa prisão do sofrimento, para que ela não esmague mais a gente. Ele passou pela cruz, Ele abriu as cadeias, mesmo que o sofrimento e a dor venham, se eu e você estamos com Ele, a dor e o sofrimento não são mais prisões. A nossa alma tem esperança em Deus, tem fôlego em Deus. O sofrimento que nos salva, em primeiro lugar, é claro, é o sofrimento de Jesus. Mas e os meus sofrimentos e os seus? Bom, a gente tem uma escolha a fazer. A gente já sabe que a gente não escolhe sofrer ou não sofrer. Essa escolha não foi posta nas mãos da gente. Não dá para escolher a cruz que a gente vai ter que abraçar. Ela vem, ela chega, ela é posta nos ombros da gente. Mas quando a cruz chega, a gente escolhe tornar o nosso sofrimento um sofrimento que destrói a alma, destrói a fé, destrói a esperança, ou mergulhar a cruz da gente na cruz dele, mergulhar a dor da gente na dor dele, e então de repente aquela nossa dor, a gente descobre que ela também, junto com a dor de Jesus, ela é capaz de salvar. Irmãos, como nós desperdiçamos as nossas dores, como nós deixamos uma das coisas mais preciosas que há na vida do homem, que é o seu sofrimento, escapulir pelas mãos da gente, quando na hora da dor a gente se revolta, a gente acusa, a gente condena, a gente paga o mal com o mal. Se há uma coisa que é preciosa aos olhos de Deus na vida de um homem, é a sua cruz, é a sua dor. Quando nós estamos bem, nós imaginamos que as coisas mais valiosas que nós temos são as nossas conquistas, as nossas vitórias. Ok, elas são legais, eu concordo com você. Nada como conquistar algo que a gente sonhou, nada como vencer um desafio contra o qual a gente estava lutando. É verdade, é muito bom, mas ainda não é o mais precioso, porque quando eu conquisto, quando eu venço, sabe, parece que tudo é a meu favor, parece que a gente sente uma vertigem, que faz a gente se sentir mais alto do que de fato a gente consegue chegar. Mas quando vem a hora da cruz e a hora da prova, aí a gente está no lugar que é mais nosso. Nunca a gente está tão com a gente como quando a dor chega. Nunca a gente está tão com a gente, nunca a gente está tão carregando a gente mesmo nas mãos do que nas horas em que o sofrimento bate à nossa porta. E nessa hora, quando a gente sente tão de perto a fragilidade da gente, os limites da gente, eu queria poder fazer algo, eu queria poder ajudar essa pessoa, eu queria poder sair disso. Quando a gente sente os limites da gente e percebe que não é capaz de rompê-los, pelo menos não como a gente gostaria, nessa hora a gente está muito com a gente. E nessa hora a gente pode entregar a Deus a nossa vida como em nenhum outro momento, porque a gente tem a vida da gente bem nas mãos. Quando a gente está bem, repito, é ótimo estar bem, mas quando a gente está bem, a impressão que eu tenho é que a gente tem uma vertigem de quem pensa que está bem alto, mais do que na verdade está. Quando a gente mergulha na gente,
quando a gente descobre que de repente a gente não pode tudo, e em alguns momentos a gente não pode mais nada. Nessa hora a gente tem algo muito valioso a dar a Deus: a nossa pequenez, a nossa fraqueza. Alguns de nós poderiam imaginar que talvez Deus esperasse de nós a nossa grandeza, mas Deus sabe que a nossa grandeza, ela pode nos enganar muito, e ela pode ser uma grandeza tão mentirosa. Mas quando a gente está perto da nossa fragilidade, a gente está muito perto da verdade, e aí a gente pode oferecer a Deus o melhor, o nosso coração quebrado. Não sei se você lembra, na leitura do Evangelho de agorinha, São João diz que Pilatos ouviu a condenação que o povo deu para Jesus num lugar chamado Gábata. Aí dizem assim, significa pavimento. A tradução é péssima. Gábata é uma palavrinha em hebraico que, se a gente traduzir ao pé da letra para o português, pode ser lugar mais alto, isso é um pavimento, ou então uma outra palavra, altivez. Jesus foi condenado por Pilatos na altivez. Irmãos, Deus sabe que quando a gente está na nossa altivez, a gente pode estar num lugar de muito engano, mas quando a gente está muito perto da nossa fragilidade, a gente está muito perto da verdade. E nesse lugar, se a gente se entrega a Deus, se a gente se rende a Deus, se a gente aprende a viver a cruz, a prova, a dor, sem perder a confiança em Deus, a nossa dor, o nosso sofrimento, unido ao de Jesus, de repente, ele se torna poderoso, ele se torna capaz de fazer mudanças, ele se torna capaz de salvar. A história da nossa igreja, em 2000 anos, é uma história pontilhada de gente que, sofrendo, venceu, como Jesus. Quando Jesus estava pregado na cruz morto, a palavra de Deus diz que um centurião romano reconheceu, de verdade esse homem é filho de Deus. E é estranho entender isso, porque a gente poderia imaginar que um homem seria capaz de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, vendo Jesus fazer um grande milagre, mas esse centurião romano entendeu, reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, vendo a maneira como ele morria. Irmãos, a maneira como a gente abraça a cruz, a maneira como a gente dá a vida, a maneira como a gente se gasta por amor, a maneira como a gente enfrenta o sofrimento, às vezes é um grande sinal, o maior sinal, diante de um mundo que tem medo do sofrimento, que tem medo da cruz, que olha para a cruz como se ela fosse sua inimiga. Aquele centurião viu Jesus morrer, Jesus morreu como um vencedor, e acreditou, ele é o Filho de Deus. Ao longo da história, muitas pessoas, olhando para Jesus, encontraram forças para vencer na sua cruz, e venceram, mesmo quando aos olhos do mundo, pareciam estar perdidos. Quem sabe hoje, o Senhor Jesus não gostaria de nos ensinar a transformar o nosso sofrimento num sofrimento que salva. Mas como é que eu faço isso, Senhor? Viva o seu sofrimento com o coração entregue a Deus. Eu confio no Senhor, eu sei que Ele não joga fora, Ele não desperdiça a minha dor, e cada vez que dói aqui, e eu continuo dando o meu sim a Ele, nós estamos fazendo algo juntos, nós estamos trabalhando juntos, e cada vez que dói na minha vida,
mas eu dou a Ele o meu sim, dizendo: Senhor, eu estou aqui, conta comigo, nós estamos vencendo algo juntos. Irmãos, nós fazemos parte de um mundo, nós estamos mergulhando num mundo de tanto não para Deus, é tanto não que se dá a Deus, e quando uma pessoa pregada na sua cruz de cada dia, diz sim para Deus, isso muda o mundo, isso transforma o mundo. Houve uma grande mulher, uma mulher que foi amiga de Deus, que escreveu um dia no seu diário: uma alma que se eleva, eleva o mundo inteiro. E sabe, isso é uma verdade grande. Às vezes a gente perde tanto tempo achando que a gente vai virar os outros do avesso, e um dia a gente descobre que não dá. A gente perde muito tempo achando que as nossas brigas, ou quem sabe um milagre político, ou um milagre econômico, ou uma grande tragédia vão mudar o mundo, mas na verdade a gente está vendo que não é assim que funciona. E lá se vão 2 anos de pandemia, e para fechar a pandemia com um laço bonito, entrou uma guerra, e eu sei lá o que vem, mas sabe, um dia a gente descobre que é uma fantasia imaginar que nós vamos conseguir revirar o mundo com a nossa força, com ideias. A gente revira o mundo quando a gente é revirado por dentro, e quando a gente é revirado por dentro, mudado por Deus, mexido por Deus, quebrado por Deus, porque a gente está sendo elevado por Ele, a gente arrasta com a gente muitos outros, de 1000 maneiras, como Jesus fez na cruz. Hoje, a palavra de Deus é um relato para a gente de dor, de aparente derrota, mas de uma verdadeira vitória. Se você der uma olhadinha de novo no Evangelho de São João, que nós lemos hoje, você vai ver que várias vezes São João diz assim: na verdade, é como se ele estivesse mostrando o que estava acontecendo com Jesus. Ele estava sendo julgado, havia mentiras contra ele, mas na verdade, ele tinha tudo nas mãos. O amor dele era maior do que tudo isso. É como se São João quisesse mostrar para a gente: olha, quando você tiver que olhar para a vida, quando você tiver que olhar para a sua cruz, olhe com esses óculos, sua fé, e aí, na verdade, você vai ver que Deus continua se importando, que Ele não desperdiça a sua cruz, e que Ele é capaz de transformá-la em instrumento de salvação, se você passar pela sua cruz com Jesus e como Jesus. Irmãos, falar de cruz é falar de algo que todos nós entendemos, porque todos nós temos. Jesus disse que os discípulos dele todos o seguiriam carregando uma cruz. Então, se nessa igreja hoje há tanta gente, quantas pessoas há, quantas cruzes há aqui? O mesmo número de cruzes e de pessoas, porque no fundo, nós vivemos num mundo que todo ele é plantado de cruzes, mas algumas pessoas transformam a sua cruz num lugar de destruição, num lugar de desespero, num lugar de derrota, e outras pessoas, olhando para Jesus, transformam a sua cruz num caminho que leva para mais longe, um caminho que a gente passa com o coração cheio de esperança. Esse é o chamado de Deus para a gente: faça da sua cruz um caminho, passe por ela com o coração agarrado em Deus, e você vai estar abrindo uma estrada para que outros venham com você, e a sua vida, e o seu testemunho, e a sua fé, vão abrir uma estrada para que outros venham com você, e descubram em Jesus uma direção, um sentido, um motivo para viver, até quando a cruz parece roubar isso da gente. Hoje, que a gente possa colocar nos braços de Jesus
as nossas cruzes e as do mundo inteiro. Há tantas, que a gente possa hoje unir a Jesus à cruz da gente, para que ela deixe de nos esmagar e para que ela se transforme em instrumento de salvação. Se você lembra do Papa João Paulo II, você lembra que justamente depois dele ter se tornado tão frágil, talvez justamente nessa hora ele tenha conseguido falar mais alto a esse mundo. Quando o Papa faleceu, houve o maior encontro de líderes de governo do mundo que já tinha existido até então, porque todos estavam lá, crentes e não crentes, reconhecendo naquele homem destruído fisicamente, um gigante do amor e da fé. Parece que na medida em que ele foi se gastando até o fim, nessa medida ele foi crescendo. Pois é assim, irmãos, nosso mundo, do jeito que anda, ele está apequenando demais a gente na alma. Há pessoas que buscam o lugar da altivez, mas o lugar da altivez, ele é muito enganoso. Parece que a gente precisa aprender com os amigos da cruz, que quando a gente está sendo provado por ela, nessa mesma medida, Deus faz a gente crescer por dentro, e a gente pode espalhar amor e fé ao redor da gente, que hoje, colocando nas mãos de Jesus a nossa cruz, a gente possa crescer por dentro. A gente é maior por dentro do que por fora, a Bíblia diz isso. Maior é o Espírito de Deus que a gente carrega dentro da gente, do que tudo que há nesse mundo se levantando contra a gente. Pois então que a gente possa nesse dia, em comunhão com Jesus, dilatar, ampliar o nosso coração e trazer para Ele o mundo inteiro, tão sofrido, que precisa tanto conhecer o poder da cruz de Jesus e o poder que Jesus coloca escondido na nossa cruz de cada dia.